Olá, famílias educadoras, tudo bem com vocês? Chegamos ao oitavo capítulo do livro Homeschooling Católico e o tema é Disciplina na Família Católica Homeschooler. Esse tema é muito importante, talvez um dos mais importantes do livro. É um capítulo que tem 30 páginas, muito ricas, com muitas dicas, que vale a pena ler e reler, estudar e estudar mais ainda, para poder meditar também, e tentar aplicar, na prática tantas boas dicas e ensinamentos contidos nesse capítulo. Então fica a dica aí para todos, Vou ler de forma bem resumida, mas é muito precioso esse capítulo aqui. Tanto eu como minha esposa gostamos muito dele, já lemos várias vezes. A autora começa: disciplina talvez seja uma das palavras mais rejeitadas pela nossa sociedade. Com o advento da geração faça do seu jeito, o próprio conceito de limite tornou-se uma ideia estranha e antiquada. Para aqueles que desejam viver uma vida católica, contudo, a disciplina é de primeira importância. Disciplina e discípulo vêm da mesma raiz. Se queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, precisamos ter a disciplina necessária para seguir seus mandamentos e ensinar nossos filhos a segui-los ao invés de suas vontades egoístas. A questão da disciplina afeta inclusive algumas boas e santas famílias católicas. O motivo mais comum pelo qual as famílias católicas temem iniciar o homeschooling ou deixam de praticá-lo é o mau comportamento dos filhos. É um problema muito sério que acomete a família católica contemporânea. O fato de que, mesmo rejeitando os valores culturais vigentes, ainda seja afetada por eles. Mesmo sem se dar conta, muitos pais católicos perderam o controle sobre seus próprios filhos. Definição: o que queremos dizer com disciplina? Basicamente, disciplina significa controle. Controle da vontade. E aqui é muito importante, Antes de pretendermos ensinar matérias escolares ou mesmo a fé aos nossos filhos, precisamos aprender a ter autocontrole e ensiná-lo aos nossos filhos para que pratiquemos a vontade de Deus. Ser disciplinado é viver com regras. Significa estar sob controle. Para a família católica, significa obediência às regras de Deus. Uma das definições que o dicionário dá para a palavra disciplina é um sistema de práticas ou regras para os membros de uma igreja. Então, antes que possamos contar com a obediência dos nossos filhos em relação a tarefas escolares, precisamos ensiná-los a obedecer primeiramente às regras de Deus. E, em segundo lugar, as nossas regras enquanto representantes de Deus nesse mundo. Nossos filhos precisam compreender os motivos positivos pelos quais os católicos acreditam na disciplina. Então, fica uma belíssima dica aqui para muitos pais, que já querem começar a trazer os filhos às vezes de casa e já, partir direto para conteúdos, disciplinares e matérias científicas, despejando ali um monte de conteúdo para as crianças, sendo que ela primeiro precisa se adaptar ao homeschooling e ter esse conhecimento de si próprio, saber o que é o homeschooling, A educação, ela não é somente a instrução, através das disciplinas de matérias de artes, E sim, se conhecer, se elevar, sair de si, Sabedoria, buscar a sabedoria, ter a humildade. Então, é muito importante para se ter a humildade, ter disciplina. A filosofia católica como base para a disciplina. A Igreja Católica ensina que, devido ao pecado original, o intelecto do indivíduo, mesmo após o batismo, é obscurecido e precisa de orientação para chegar à verdade. A vontade do homem também é enfraquecida e tem uma inclinação para o mal. A graça divina, através dos sacramentos e da oração, ilumina o intelecto para que conheça o bem e guia a vontade no sentido de escolher o que é bom. Ser uma família católica disciplinada significa que todos os membros devem agir constantemente de acordo com a vontade de Deus.
mas ao mesmo tempo deve haver o reconhecimento de que existe uma batalha interior incessante, devido ao intelecto obscurecido e à vontade enfraquecida. Cada membro da família precisa ajudar os demais a discernir a verdade mais nitidamente e a fazer o certo com maior fidelidade. Importantíssimo, né? Essa lembrança que ela falou sobre mesmo, né, após o batismo, a nossa alma, nosso intelecto, ele é obscurecido, né? E precisa de orientação para chegar à verdade, precisa ser educado, né? No rito antigo do batismo, é feito cinco exorcismos nas crianças. E por 5 vezes o padre fala, né? Sai espírito imundo, né, da criança. Então, nos catecismos antigos também fica muito claro, né, mostrando que no batismo das crianças, né, e também dos adultos, é expulso o espírito maligno, né, dos nossos corações, das nossas almas, e ali passa a habitar o Espírito Santo. Então é muito sério isso, né? E mesmo com isso tudo, ainda temos essa tendência à ignorância, ao mal. Né? Então sempre precisamos nos disciplinar, né, para se colocar no caminho em busca da verdade. E para isso também precisamos traçar, né, o objetivo final, né, como pais, é ajudar cada criança, enquanto indivíduo, a agir sempre de acordo com a vontade de Deus, e assim tornar-se santa como Deus quer que sejamos santos, né? Disciplina, treino da vontade. Outro tópico que a autora aborda, né? Para nós católicos, o treino da vontade para fazer o bem é mais importante do que o treino da mente para saber. É inútil a mente saber se a vontade escolhe agir malignamente. Os administradores de nossas escolas públicas acreditam que, quanto mais conhecimento tiverem as crianças, melhor para elas. Mas, se a vontade não estiver treinada para agir corretamente em relação ao saber, se ela não buscar o bem, qual o ponto de ter conhecimento? Nas escolas, as crianças aprendem a fazer suas escolhas com base em suas inclinações pessoais, depois de terem sido supostamente informadas sobre suas opções. As crianças dos Estados Unidos sabem tudo o que há para saber sobre sexo e drogas e continuam a fazer más escolhas. A conduta recomendada pelas autoridades pedagógicas é que não se diga qualquer palavra sobre como fazer o bem e evitar o mal. Os alunos são rebeldes porque ninguém os ensinou a escolher o bem. Ela até cita aqui, né, na encíclica para a Educação Cristã da Juventude, do Papa Pio XI, né, a Divina Illis Magistri, escreveu que a matéria da educação cristã diz respeito ao homem como um todo, alma em conjunção com o corpo. Ela continua, né? O homem decaído de seu estado original tem dificuldades para controlar suas paixões e também para aprender sobre elas. Os principais efeitos do pecado original, de fato, são a fraqueza da vontade e inclinações desordenadas. Tais inclinações, de acordo com o Papa Pio XI, precisam ser corrigidas. Boas tendências devem ser estimuladas e orientadas desde a mais tenra infância. A vontade deve ser fortalecida pelas verdades sobrenaturais e pela graça. Esse é o tipo de disciplina de que precisamos em nossas famílias católicas. Sem isso, é impossível haver qualquer aprendizado real ou educação verdadeira. Importantíssimo aqui, né? E aqui ela cita: o que a Bíblia diz sobre disciplina? Bem, a Bíblia tem muito o que dizer aos pais sobre a educação disciplinar de seus filhos. Deus disse a Moisés de que modo os mandamentos devem ser ensinados às crianças pelos pais. Esse tema perpassa o Antigo e o Novo Testamento. Por exemplo, o livro dos Provérbios diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Ouve, meu filho, a instrução de teu pai, não desprezes o ensinamento de tua mãe. Isto será, pois, um diadema de graça para tua cabeça e um colar para teu pescoço. E ela também cita mais alguns trechos, né, do livro de Provérbios, por exemplo, como corrige teu filho e ele te dará repouso e serás as delícias de tua vida. E outras mais ali ela vai citar, né?
Também algumas situações bíblicas, né, como Efésios, Êxodo, Colossenses, Deuteronômio, tudo tá ali, né? Citadinho, bem bacana. Então ela finaliza ali. Precisamos ter sempre em mente as palavras de Jesus, que são o fundamento para a indispensável ênfase espiritual que devemos dar à educação disciplinar de nossos filhos. Deixai vir a mim estas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Bebês. E aqui ela vai falar, né, sobre os bebês, depois sobre as crianças pequenas. E também outro título vai ser O Amor Difícil. E ela vai citar algumas regras domésticas para as crianças pequeninas. Então, sobre os bebês, né? Nesse período em que vivemos, educar bebês é especialmente difícil para os pais católicos. São tempos em que as crianças são mortas antes e depois do nascimento. E por isso, cada um destes seres preciosos e inocentes tem um significado extra para Deus e para nós. No entanto, é importante protegermos não apenas os corpinhos de nossos bebês, mas também suas almas e inclinações malignas. Proteger suas almas é, de fato, nossa mais grave responsabilidade, e o modo mais eficiente de protegermos nossos bebês de males físicos e espirituais é educá-los e discipliná-los. Muito se discute em grupos de homeschooling sobre camas familiares, amamentação ecológica, parentalidade com apego, etc. Alguns pais acreditam que se o bebê chora, deve sempre ser acalentado. Outros acreditam que se o bebê for colocado para tirar uma soneca em um determinado horário, todos os dias, ele chorará por um tempo nos primeiros dias, mas depois se acostumará com a rotina de sono e não chorará mais. Já outros afirmam que uma mãe que amamenta pode estabelecer uma rotina de sono ao recolher-se com o bebê em certo horário, todas as tardes, e fazê-lo dormir amamentando. Como quer que seja, você precisará encontrar um modo de cuidar do bebê e manter a rotina de estudos de seus demais filhos. Cada mãe deve encontrar sua própria solução para cada situação. Por isso, não entrarei em maiores detalhes, porém, lembre-se de que não é bom a criança acostumar-se a nunca ouvir não da mãe, mesmo que seja bebê. Você de certo conhece a frase: a mão que balança o berço governa o mundo. Ao balançarmos nossos bebês em seus berços, devemos educá-los para que, quando chegar o dia deles governarem o mundo, o façam com justiça e autodisciplina. Crianças pequenas. Os primeiros anos de vida são o momento mais propício à educação disciplinar de uma criança e provavelmente o período mais importante de sua vida. Disse que uma criança aprende mais durante esses anos do que ao longo de todos os restantes somados. Embora eu tenha minhas dúvidas quanto a isso, é certo que atitudes de amor, obediência e respeito são aprendidas nessa fase. Os pais jovens precisam entender que é sua responsabilidade disciplinar seus filhos pequenos, mesmo quando estão exaustos. Às vezes é uma questão de persistência em uma batalha entre vontades, mas os pais devem perseverar. Nós pais devemos estudar o que a igreja ensina sobre o sacramento do matrimônio. O magistério nos diz que os pais dispõem das graças necessárias para saber o que é melhor para seus filhos. Deus ordena que, em nome de nossa vocação parental, exijamos respeito e obediência de nossos filhos, assim como Ele os exige de nós, que somos seus filhos. Importantíssimo, né? Então, ela até cita, né, que muitos documentos católicos ensinam que os pais, pela lei natural, têm a obrigação de exigir respeito e obediência de seus filhos. Amor difícil. Disciplinar crianças pequenas é muito difícil e pode instaurar em nossa casa um conflito diário entre vontades. Nosso arbítrio parental está frequentemente em conflito com o de uma criancinha linda que nós amamos mais do que a nós mesmos. Somos capazes de dar nossa vida de nosso precioso filhinho, porém, nesse momento não é de nossa vida que ele precisa, mas de nosso sacrifício pessoal para obrigá-lo a nos obedecer. A curto prazo, exigir obediência é árduo, mas no futuro nos poupará de incalculáveis problemas e mágoas. Certa vez, ela cita, né, um testemunho dela. Certa vez fui ao encontro com um grupo de senhoras idosas que não eram católicas. Quando uma jovem mãe afirmou que tinha nos braços seu 8º filho, uma das senhoras disse: "Eu tive apenas um filho, e para mim já foi o suficiente." Outra disse:
Não consegui lidar com mais do que dois. Disciplina é a chave para a educação das crianças. Esse momento da vida de um filho não é compatível com pais de personalidade complacente. Não é o momento para dizer, mas Maria nunca espancou Jesus. Por mais que isto seja verdade, ele também nunca desafiou sua mãe. Ou riscou a mesa de centro de propósito, ou continuou batendo no vidro do balcão depois de ela lhe mandar parar 10 vezes. E aqui é a dica importante, né? Reze diariamente com seus filhos, inclusive os menores, e peça pelas graças necessárias, pela força, pela energia para discipliná-los e lhes ensinar a ter autocontrole, para que deste modo aprendam a ser também obedientes ao seu Pai do céu. Essa é a obrigação primária da vocação maternal. Regras para as crianças pequenas. Determine quais as regras da sua casa e as cole na porta da geladeira ou em outro local bem visível. Explique-as verbalmente às crianças pequenas. Mesmo que elas não consigam ler as regras, são capazes de entender que você leu uma lista de regras e que isso significa que elas precisam segui-las. Mostre aos seus filhos pequenos como você lê os rótulos de embalagens na cozinha e receitas em livros culinários e depois coloque em prática o que você leu. Mostre-lhes que, seguindo corretamente as instruções, colocando o forno na temperatura indicada, o resultado será uma refeição saborosa. Explique aos seus filhos que você lê placas quando dirige e que, ao segui-las, você chega com segurança ao seu destino. Uma criança pequena consegue entender que deve seguir as regras coladas na geladeira, que você as lê para ela porque deseja que ela obedeça. Ensine-lhe que, se todos obedecerem às regras, a família alcançará um objetivo: um lar organizado e agradável. Ensine-lhes, aprendendo a seguir as leis de Deus, todos chegaremos ao objetivo final desta vida: a felicidade no paraíso ao lado de Jesus. E ela dá uns exemplos de regras domésticas, né, para que nós possamos adotar. Primeiro, guardar os brinquedos depois de brincar. Segundo, recolher roupas sujas. Ajudar a mamãe a recolher as roupas sujas no fim do dia. Quarto, usar um guardanapo para limpar a boca à mesa. Fazer as refeições na mesa de jantar e não na sala. Não ir ao banheiro sem a mamãe. Não bater na mesa. Tocar piano com delicadeza. Deixar os sapatos do lado de fora. Enfim, né? Ela vai dando outras dicas ali, né? Não é raro mesmo que nas boas famílias tenham filhos pequenos com comportamento descontrolado, o que transmite uma péssima impressão da família e do homeschooling em geral. Bons modos são importantes e nunca devem ser considerados dispensáveis. Psicologia dos pequeninos. As inclinações ocasionadas pelo pecado original são muito evidentes nas crianças pequenas. Assim como eu e a Patrícia sempre falamos, né? As crianças não são anjinhos, elas são Adãozinhos e Evinhas, né? Não é mesmo? Muitas gostam de testar a mãe diariamente de propósito para ver quão longe conseguem chegar antes de ser punidas. As mães às vezes se cansam deste conflito diário e desse esforço incessante para disciplinar os filhos. Os pequeninos muitas vezes conseguem vencer suas mães pelo cansaço. É por esse motivo que nós, mães, precisamos rezar todos os dias pedindo por graças que nos ajudem a perseverar e nos manter constantes. Meninos e meninas que são desobedientes, desrespeitosos e que respondem às suas mães aos 13 anos de idade são meninos e meninas que não foram educados para ser obedientes e respeitosos quando pequenos. Antes de tudo, é preciso que os pais sejam obedientes a Deus e disciplinem seus filhos. E aqui ela vai dar mais dicas ali também, mas eu vou seguindo para o próximo tema. Mas é muito importante isso ali, né? Adolescente rebelde nada mais do que um fruto de uma criança na primeira infância não teve educação. Indispensável, né? Os livros sérios de educação sempre deixam muito claro isso, né? Catecismo pré-escolar. Quando as crianças forem bem pequenas, mesmo antes de aprenderem a falar, os pais já devem começar a ensinar-lhes sobre Jesus, sobre seu amor por todos nós e sobre a importância de agradá-lo sendo obediente. Mostre figuras sagradas à criança, ensine-lhe a fazer o sinal da cruz, a rezar o Pai Nosso,
a Ave Maria, a oração do anjo da guarda e agradecer antes das refeições. Converse com seu filho sobre o menino Jesus e como ele obedecia aos seus pais. Leia histórias sobre Jesus e outros relatos bíblicos. Antes do seu 5º aniversário, as crianças devem saber ajoelhar-se antes de sentar no banco da igreja e a manter uma postura respeitável durante a missa. Homeschooling pré-escolar. Pelo bem da disciplina familiar, permita que as crianças pequenas e as que estiverem em idade pré-escolar participem do programa de homeschooling. Se seus filhos mais velhos utilizarem carteiras, providencie pequenas carteiras para os menores, sintam-se incluídos nas atividades homeschoolers da família. Dê-lhes livros de colorir e lápis de cera ou um pequeno quadro negro com giz colorido. Permita que eles se sentem em seu colo enquanto você dá aula. Deixe que eles virem a página do livro para você. Tente fazer um pouco do homeschooling formal com seu filho pequeno, mesmo que por apenas alguns minutinhos por dia, se ele ou ela mostrar interesse, né? As meninas costumam interessar-se já desde os 2 ou 3 anos de idade. Crianças em idade pré-escolar podem aprender letras e números. Se você quiser que seus filhos desenvolvam uma atitude positiva em relação aos estudos, a primeira infância é a melhor época para começar. Quanto mais a criança se sente parte das atividades escolares da família, menos problema com disciplina terá no futuro. Ótima dica, não é mesmo? Igualdade. Caso seus filhos tenham frequentado a escola antes de você os educar em casa, seu trabalho de disciplinamento terá que ser recomeçado do zero. Importantíssima dica aqui aos pais, né, que tiraram seus filhos da escola. Seu trabalho de disciplinamento terá de ser recomeçado do zero. Nossa sociedade tem vendido aos jovens a ideia de que cada pessoa tem o direito de escolher para si o que bem quiser. Ninguém, nem pais, nem amigos, nem a sociedade tem qualquer autoridade sobre quem quer que seja. Este ensino secular da liberdade, entre aspas, que muitos jovens têm acatado, torna muito difícil para os pais a tarefa de discipliná-los. A ideia de liberdade individual perverteu-se tanto que muitas crianças do ensino primário acreditam que suas decisões têm o mesmo valor que as de seus pais, e, consequentemente, elas teriam os mesmos direitos e autoridades que ele. É uma revolução dentro de casa, não é mesmo? Nada mais do que a revolta, né, contra os pais, né? A igualdade acima de tudo, um grande perigo. Aqui ela vai citar, né, uma hierarquia de autoridade. A Igreja Católica possui uma hierarquia de autoridade que foi estabelecida pelo próprio Jesus Cristo quando nomeou São Pedro como primeiro Papa. Sendo, sempre que o Papa faz pronunciamentos sobre fé e moral, não são necessários os votos do bispo, exceto em concílios eclesiásticos. O Papa fala com autoridade divina dirigido pelo Espírito Santo. Os bispos devem obediência ao Papa, os padres devem aos bispos e os leigos aos padres. Evidentemente, tudo isso está de acordo com as verdades da Igreja, e essa hierarquia de autoridade deve continuar dentro da família católica. O pai é o chefe da família, enquanto a mãe é o coração, e os filhos devem obediência a ambos. Pais que não fazem respeitar sua autoridade não estão seguindo as instruções da Igreja, e seus filhos não estão seguindo o mandamento divino para que honrem e obedeçam aos seus pais. Este mandamento em particular era repetido enfática e frequentemente no Antigo Testamento. A obrigação de disciplinar os filhos está diretamente relacionada à vocação matrimonial dos pais. Educar a prole, o que significa tanto o controle da vontade quanto a instrução da mente. É tão difícil ser forte o tempo todo, mas faça esse esforço enquanto eles são jovens e pequenos. A batalha pode ser fatal se você esperar até eles entrarem na adolescência. A Igreja Católica é como uma mãe amorosa. Suas instruções darão a você a força e a coragem necessárias para o trabalho de disciplinamento que é a sua obrigação. E aqui ela vai citar, né, uma carta do Papa Pio XII, grandíssimo Papa Pio XII, né, um discurso aos recém-casados de 1941. Eu deixo essa indicação para que todos leiam. Ela colocou ele inteiro aqui, né? Está só uma pequena parte aqui,
Mas fica aí a dica, né? Discurso aos recém-casados, do Papa Pio XII, de 1941. Vocês devem ser aos seus filhos aqueles pais cujos modos de falar e agir sirvam como modelo de respeito pela autoridade legítima e de fidelidade ao dever. A partir desse exemplo edificante, eles aprenderão qual a verdadeira natureza da obediência cristã e como devem praticá-la no convívio com seus pais, sendo esta uma lição muito, muito mais convincente do que qualquer sermão de igual conteúdo. Esteja firmemente convencido de que o bom exemplo é a herança mais preciosa que você pode dar aos seus filhos. Essa carta é um tesouro, gente. Tem que ler. Discurso aos recém-casados. Papa Pio XII, 1941. Declaração de princípios. Crianças em idade escolar podem compreender a explicação de por que vocês fazem homeschooling. Elas precisam compreendê-la. A compreensão as estimula a ser obedientes, a fazer as tarefas escolares com empenho, a ajudar com os serviços da casa. Reserve um tempo, talvez no início de cada trimestre escolar, para explicar de novo por que vocês fazem homeschooling. Gaste o dia inteiro com essa conversa, se necessário, e ajude as crianças a escrever com suas próprias palavras quais os motivos para estudarem em casa e não em uma escola. Peça-lhes para colar suas listas de motivos no espaço onde estudam. Um exemplo, né? Eu faço homeschooling porque amo Jesus e quero aprender mais sobre ele com meus pais. Deixe eles parafrasearem como quiserem, porém a motivação espiritual é importantíssima. Converse sobre as virtudes com seus filhos, diga-lhes que você deseja que sua família leve uma vida virtuosa. Explique-lhes que depois da fé, esperança e caridade, a virtude mais importante é a obediência. Uma ditadura do bem. Muito interessante essa pequena citação que ela faz aqui, né? Não administre sua família como uma democracia, mas como uma ditadura do bem. Os pais são os, entre aspas, ditadores amorosos porque possuem as graças necessárias para saber o que é melhor para seus filhos. Um problema que os pais costumam enfrentar é ter de explicar repetidamente aos seus filhos por que não devem fazer algo. Explique-lhes uma ou duas vezes, mas não continue a conversa indefinitivamente. Tente não discutir ou aumentar sua voz. Tente não continuar falando e não se exaltar quando uma criança insistir em fazer a mesma pergunta várias vezes seguidas. Regras práticas. Para crianças do nível primário, é importante deixar muito claros os regulamentos e regras estabelecidos para a casa e a família. A cada trimestre, reserve um dia para discutir com calma esses regulamentos e ajudar seus filhos a anotá-los e memorizá-los. Se você fizer isso no início de cada trimestre do ano letivo, adaptações necessárias podem ser incorporadas. Oriente as crianças a colar a lista com as regras na parede da sala de estudos, no quarto ou na cozinha. Algumas dessas regras podem ser acordar em um determinado horário, arrumar a cama, não correr pela casa e não deixar roupas espalhadas pelo chão, manter o quarto limpo, etc. E tenha paciência, né? Tenha paciência. Com o tempo tudo fica mais fácil. Algumas referências, né? Há muitos livros sobre educação disciplinar de crianças, mas você deve escolher aqueles escritos por católicos. Aqui ela vai recomendar, né? Alguns em inglês, né? Family Bonding Through Discipline, né? Esse livro contém capítulos escritos por pais católicos conjuntamente com o padre Robert Fox. Então, o padre Robert Fox, né, fez, né, a introdução desse livro, né, fez uma introdução maravilhosa. Castigo. Há uma técnica interessante recomendada por um psicólogo infantil cristão. Ele recomenda que, quando as crianças fizerem algo de errado ou se recusarem a fazer algo que lhes foi ordenado fazer, você deve contar até 3 e depois a criança deve ir para o seu quarto por 5 minutos. Por exemplo, se você mandar seu filho parar de perturbar o irmão menor e ele não obedecer, você diz: contei até 1.
Se ele continuar, você grita ou discute. Você não grita ou discute, mas diz contei até 2. Se o mau comportamento continuar, você diz contei até 3. Agora 5 minutos. Esses 5 minutos significam que a criança deve ir para o quarto por 5 minutos. Às vezes, é claro, é preciso arrastá-la até lá, mas depois de mais ou menos uma semana de aplicação da técnica, ela compreenderá que você começa a contar se, né? Ela vai compreender que quando você começa a contar, se ela não parar com o mau comportamento, terminará presa no quarto. E ela também vai dando mais umas dicas ali, né? Uma chave do sucesso para a educação disciplinar de seus filhos é, em primeiro lugar, explicar as regras. Depois, explicar qual o castigo em caso de desobediência. É importante ser firme na aplicação dos castigos. Firmeza, mamães, sem medo. Deixe as crianças tomarem algumas decisões sobre homeschooling. Crianças mais velhas precisarão de menos disciplinamento e terão mais motivação em seus estudos se puderem participar de algumas das decisões que a família tomar quanto ao homeschooling. Deixe-as ajudar a organizar seu cronograma de serviços domésticos e decidir em quais dias querem trabalhar cada matéria do programa de estudos. Peça-lhes que desenhem seu cronograma diário em uma cartolina e o colhem na parede da sala onde estudam. Pergunte se elas têm ideias para projetos de ciências ou para deixar as aulas de histórias mais interessantes. E assim vai esse capítulo riquíssimo, né? Tem mais outros temas ali que ela vai abordando, mas ela sempre vai ressaltar, vai finalizar, né, citando o bom exemplo, né? Então, citando por último ali também, novamente, o Papa Pio XII, né, sobre a orientação, né, aos pais de família, e também sobre a Sagrada Família, né, que para ensinarmos nossos filhos a nos obedecer da mesma forma como Jesus obedecia a seus pais, devemos estudar as vidas de Maria e José. Eles foram obedientes à lei de Moisés ao apresentar Jesus ao templo em Jerusalém, quando ele tinha 12 anos de idade. A Sagrada Família participou da celebração da Páscoa por 8 dias, após José e Maria procurarem durante 3 dias por Jesus que se perdera. Ele explicou-lhes que, em obediência ao seu Pai do céu, fora visitar sua casa. E então retomou a viagem com Maria e José e sujeitou-se a eles e às suas ordens. Nosso primeiro objetivo com o homeschooling deve ser apresentar nossos filhos a Deus, ensinando-lhes a palavra divina e as orações e celebrações das festividades litúrgicas, e ensinando-lhes também a ser obedientes a nós, pais, que somos os representantes de Deus para guiá-los em sua imaturidade. Por fim, devemos também nos disciplinarmos, seguindo os mandamentos de Deus e dando bons exemplos. Muito bem, meus amigos, eu fico por aqui. Né? Não deixem de ler esse livro riquíssimo, né? Já estamos aí, passamos o 8º capítulo hoje. Já passamos da metade do livro, né? Em termos de quantidade de folhas, os próximos capítulos serão um pouco mais curtos, mas não deixarão de ser tão ricos quanto. Esse capítulo sobre a disciplina familiar é importantíssimo, né? A leitura e meditação e aplicação de algumas ideias práticas aqui, claro que há muitas dicas, né? Não são regras definitivas, né? O que pode dar certo para ela pode não dar para você, mas já tem uma boa base, quem sabe alguma adaptação ou outra ajuda muito, né? O que importa é os princípios da educação, da obediência, né? Do autocontrole para chegar-se à disciplina, né? Lembrando que para os pais que estão começando o homeschooling, a dica principal é: procure fazer o seu filho conhecer-se a si mesmo primeiro, né? Ter autocontrole, conhecer, né? Aos pais a conhecer os seus filhos primeiramente, para depois querer sair por aí aplicando, né, as matérias e, né, porque muitos às vezes se frustram justamente por isso, né? Não conhecem seus filhos, às vezes, né? Que em grau que está, por exemplo, a preguiça, a, a vontade, né? O conhecimento da vontade, às vezes o total desinteresse pela educação dos filhos, né? É, né? Sem a mínima vontade de querer aprender algo a mais, né? Então,
É importantíssimo aplicar a vontade, né, a educação da vontade, muito antes da educação da instrução. Um grande abraço a todos, salve Maria Santíssima. Até o próximo capítulo, que será sobre administração doméstica na família católica homeschooler. Salve Maria.